Lembrada sempre pelos agora clássicos programas infantis, como Mundo da Lua, Castelo rá X-Tudo, Cocoricó, Ilha rá entre tantos outros, a TV Cultura vem emplacando mais um sucesso para fazer parte dessa lista. É o Quintal da Cultura, que está há 11 anos no ar. Em 2014, o programa recebeu o prêmio APCA na categoria Melhor Programa Infantil da TV. E Quintal da Cultura ganhou agora uma versão em forma de livro, né, com o mesmo nome, Quintal da Cultura, que foi escrito pelo Elton Matos, que é o nosso entrevistado de hoje. Formado em comunicação social, com bacharelado em rádio e TV pela Escola de Comunicações e Artes da USP, minha querida ECA, Elton trabalha como roteirista do programa desde o início, tá há 11 anos fazendo isso também. Elton foi roteirista ainda de outros programas da TV Cultura, como Sua Língua, Jornada da Matemática e Tá Certo. Elton, bom dia. Qual é o grande desafio de fazer o Quintal da Cultura há tanto tempo? Bom dia, Marcelo. Pô, prazer estar aqui batendo esse papo com você. Antes de responder, esses programas da TV Cultura que você citou agora, todos fizeram parte da minha infância e juventude, e acho que o maior desafio, aproveitando o gancho, é justamente tentar conciliar um sonho de infância, que é trabalhar com um programa infantil na TV Cultura, fazendo, né? Tentando levar, fazer da melhor forma possível aquilo que era um sonho de criança, assim, de infância. Então, tem esse desafio. Agora, fazer um programa há tanto tempo, eu acho que é renovação de público, né? A gente começou em 2011 com o Quintal da Cultura. A internet, as crianças ainda não tinham uma relação tão próxima com a internet como tem hoje em dia. A gente até fez essa migração, assim, para as redes sociais, principalmente para o YouTube, mais ou menos em 2016, para tentar dialogar com essa nova realidade de consumo, né? Porque as crianças, além de consumir televisão, consomem muita internet. Em 2016, a gente fez essa transição. Então, o principal desafio de fazer um programa tão longo é esse, assim, é trabalhar com as diversas gerações de crianças que a gente encontra pelo caminho, assim. E de 2011 para cá, mudou bastante coisa, principalmente em relação à forma de consumir, né? Elton, já que você está desde o começo, conta para a gente aquela coisa de bastidores, né, da ideia do programa. Porque a TV Cultura, como eu já falei aqui, já teve coisa em Fazenda, né, programa infantil passado na Fazenda, no Castelo, numa ilha. E às vezes fala assim, nossa, mas um quintal parece ser tão óbvio, né? Puxa, a criança está brincando no quintal, né, gosta dessa coisa de correr descalço. Mas foi tão simples assim? Conta um pouquinho da origem do programa. Bom, quando eu entrei no projeto, o formato quintal já tinha sido decidido, assim. Então a gente entrou para formatar o programa, com os personagens, as histórias. Mas o que eu sei é o seguinte, a ideia do quintal, ele surgiu por ser básico, por ser o local onde qualquer criança brinca. E o quintal pode ser a varanda do apartamento, pode ser a cozinha da casa da avó, onde a criança passa a maior parte do tempo, pode ser qualquer lugar. E é justamente por isso, por ser o local mais básico, assim. Tem a ver também com o lema do programa, né? Porque a gente, desde o início, tem o lema de que Quintal da Cultura é o lugar mais seguro para as crianças brincarem. E o nosso quintal de casa é isso, cara. É o local mais seguro para você brincar. É onde você pode viajar para todos os universos imaginados, assim, sem sair de casa e com toda a segurança de casa, né? Então, conta um pouquinho. Você falou que chegou para formatar os personagens. Sim. Vamos apresentar para quem não assistiu ainda o Quintal da Cultura. Sempre tem alguém que está conhecendo, né? Como é que são os personagens? Como eles interagem no programa? Bom, no começo, o programa gira em torno de dois personagens, a Doroteia e o Ludovico, eles são irmãos. E ele tem alguns outros personagens que entraram, alguns participaram já de algumas temporadas no começo, já saíram, então, mas basicamente gira em torno da vida desses dois irmãos, Doroteia e Ludovico. Nós temos o Osório, que é outro personagem que está desde o começo da Quintal da Cultura. Temos dois bonecos, que são dois animais, que é a Minhoquias, é uma minhoca, tem o Quelônio, que é um jabuti de mais de 100 anos. Nós tivemos outros personagens, como a Filomena,
participou de algumas temporadas também, marcou história. Aliás, tem algumas curiosidades sobre a Filomena, se você me permitir contar depois. Então, termina de contar os personagens, depois vamos para as curiosidades. As curiosidades. Temos o... A gente fez uma série chamada Era Uma Vez no Quintal, que contou com participação de 2 atores, até muito famosos, a Paula Mussatti e o Henrique Streuter. Eles faziam vários personagens. A gente fazia histórias de 30 minutos diárias, que se passavam em diversos ambientes, sei lá, eram histórias no tempo das cavernas, história na época das caravelas, das grandes navegações. Eles faziam diversos personagens. A gente teve um personagem muito marcante, que foi o Teobaldo. Esses personagens são lembrados até hoje, assim, até hoje pelos adolescentes de hoje em dia, que viveram a infância naquela época. Hoje em dia, atualmente, além da Doroteia, do Ludovico, do Osório, da Minhoquias e do Quelônio, a gente tem a presença da Ofélia, que é a personagem mais nova. Mais nova, mas ela está desde 2018, se não me engano, já no programa. E também continua fazendo sucesso com as novas gerações. E eles têm um pouquinho, né, dessa aparência do palhaço, com aqueles sapatos grandes. Por que esse conceito, Elton? O que quer se passar levando esse tipo do... o palhaço é uma coisa que marcou gerações de pessoas e continua marcando. Né? Por que deixar esses personagens com esse tipo palhaço? Assim? Eles são palhaços, né? Todos os personagens do Quintal que entram e saem são palhaços. Só que eles têm um estilo um pouco diferente, né? Não é tão claro, não é aquele palhaço tão clássico. Não. E, assim, trabalhar com palhaço é maravilhoso porque ele não tem idade. O que é? Uma criança palhaço, né? E ele não envelhece palhaço. Então a gente tem 11 anos de programa com esses personagens tendo sempre a mesma idade, que ninguém sabe qual é. A gente até dá dicas, assim, em algumas histórias, né? Então, determinadas histórias a gente tem que levar esses personagens, por exemplo, para a escola. Então eles frequentam a escola. Ok? Dá para a gente saber mais ou menos qual que é a idade deles, mas isso a gente nunca diz, porque afinal de contas não faz sentido. As crianças meio não faz falta, né? Ter essa informação para interagir com esses personagens. Então tem essa vantagem maravilhosa de trabalhar com palhaço. Além do que, o humor é a principal característica do programa. E não há nada mais fácil do que você criar histórias com palhaços recheadas de humor, né? Aliás, não só isso, mas assim, trabalhar drama com palhaço é muito bom também. Né? E a gente trabalha isso também nas histórias, e eles são perfeitos, assim, para encarnarem histórias um pouco mais dramáticas, transmitir tristeza, né, emoção, além, claro, das palhaçadas. Né? Então, antes da gente prosseguir, você prometeu que ia falar das curiosidades da Filomena. Depois a gente continua, vamos lá. Senão eu me esqueço depois, eu vou embalando e me esqueço. Não, é inevitável, né? Assim, eu fiquei pensando, poxa, deve ter. Acho que o Marcelo vai me perguntar alguma curiosidade, né? Tem bastante, assim, eu só preciso puxar na memória. E aí, estava falando da Filomena, porque tem uma curiosidade, até vou falar algo antes, assim. Desde o programa antigo, começou em 2011, e na época não era nem algo curioso para a gente, assim. Até um pouco de surpresa, mas a forma de interação do público com o programa, na época era e-mail, né? As crianças mandavam e-mail, os pais escreviam, mas era por carta, se tornou a principal forma de interação. Carta mesmo, envelope, botar no correio, botar selo. E não era uma surpresa, não era algo curioso para a gente, assim. Ok, deu certo, assim, a gente recebia milhares de cartas. Ao longo dos anos, isso continuou, Marcelo. Hoje em dia, né, 2022, é algo curioso, né? A gente ter uma interação tão forte de um programa infantil por meio de cartas. E o lance da Filomena é o seguinte, ela tinha uma boneca de pano chamada Tina. A boneca tinha um olho de botão, mas não tinha o outro olho. Foi confeccionada assim, a gente nunca explicou, se eu não me engano, por que não tinha um olho, mas a boneca não tinha um olho, só tinha um botão. E começaram a chegar nos envelopes que as crianças mandavam botão. As crianças passaram a mandar botão para
Filomena colocar na boneca dela. Mais uma curiosidade, a gente nunca levou essa história para frente, assim, a gente nunca trabalhou em cima disso, porque tipo, imaginou que, poxa vida, a gente vai ficar pedindo botão, acho que os pais não vão gostar muito de ter que comprar cada vez um botão diferente para mandar, mas sem, mesmo nunca divulgando essa curiosidade, a gente sempre recebeu o botão dentro dos envelopes que as crianças mandavam para a Filomena colar no olho da boneca dela. Sensacional. Vamos falar um pouquinho do livro também, né? Que essa é a novidade. O livro que foi escrito... Você tem um exemplar, eu não tenho aqui comigo. Você não tem? Eu presenteei. Ainda bem que você tem. Esse livro foi feito para comemorar os 10 anos do programa, né? E você escreveu as histórias. Conta um pouquinho do livro agora, Elton. Deu uma atrasadinha para o lançamento, era para comemorar os 10 anos, mas a gente está comemorando, vai comemorar os 10 anos aí por bastante tempo. O livro é meio que um sonho, um objetivo antigo, assim, a gente sempre quis levar as histórias para outros formatos, outras plataformas, né? Quando a gente foi para a internet, lá para o YouTube, assim, abriu possibilidades gigantescas para a gente. Então, a gente, desde o começo, desde 2016, a gente começou a fazer conteúdo exclusivo para o YouTube, né? O conteúdo da TV vai para o YouTube e a gente começou a fazer também conteúdo exclusivo para o YouTube. Os personagens têm vlog, tem websérie que só passa, só tem no nosso canal, só é publicado lá. E tinha o desejo de, óbvio, ir para outros formatos, podcast, a gente já tentou, fez alguns testes, e livro também, né, porque a gente bateu na trave era até um outro livro, uma outra história, alguns anos atrás, mas foi em 2020 mesmo que a coisa se concretizou, assim, até a parceria com o Grupo Somos, pela Editora Ática, tá, com a TV Cultura, a gente conseguiu tirar do papel, a gente conseguiu levar para o papel esse objetivo de transformar as histórias em livros. Porque tinha no começo, quando a gente começou a conversar sobre o conteúdo do livro, tinha essa ideia de transformar algumas histórias ou que fizeram muito sucesso na televisão ou na internet, ou que ficaram meio desconhecidas, assim, ninguém assistiu muito, transformar em contos e levar para o livro. Mas a gente decidiu fazer histórias inéditas, uma forma de presentear o público que já conhecia as histórias antes, uma forma de demonstrar também a importância do projeto, né? Se dedicou a escrever histórias inéditas, e a gente formatou o livro em cima disso, então, de histórias totalmente inéditas do público. Nunca foram para o ar, nunca foram publicadas na internet, nunca foram gravadas. Quais são os valores, Elton? A gente sabe, quando você falou de quintal seguro, né, que é o slogan do produto e do programa, o que passou para mim também é que sempre se falou muito que, assim, se eu tiver que deixar os meus filhos com uma babá eletrônica, né, na frente de uma televisão, eu vou deixar na frente da TV Cultura, porque eu acredito no conteúdo da TV Cultura. Eu sei que os meus filhos vão estar vendo uma coisa boa, né? E isso eu estou falando até pessoalmente, que meus filhos foram criados também vendo a TV Cultura, né? Então tem esse sentido de o quintal seguro, porque o quintal da cultura é que você vai ter ali os melhores valores, assim, não vão te ensinar bobagem, né? Tem assim os principais valores. Como é que se trabalha essa questão de educação e cultura para a criança no programa? Marcelo, assim, desde o começo, a gente tem uma preocupação que é aquilo que a gente acha que é fundamental para todo programa infantil. E veja só, é entreter. Primeira coisa, o programa tem que ter entretenimento. Não faz sentido você criar um conteúdo para a criança que você não busque envolvê-la de alguma forma ali para ela se sentir confortável, né? Gostar de assistir. E não estou dizendo só criar uma bolha perfeita, com um mundo perfeito, para que seja quase inofensivo assim, para a criança. Não, a gente pode tratar de qualquer assunto. E assim, primeira coisa, tem que entreter. Segundo, como a gente a gente produz o Quintal numa emissora, numa fundação que tem décadas de história, de programas educativos, é claro que isso se torna uma preocupação nossa também.
Então, a gente fala e tenta oferecer para o público a maior variedade de conteúdos possível, que não seja somente, que não tenha apenas essa roupagem de entretenimento, né? Eu estou falando de conteúdo mesmo, língua portuguesa, matemática, claro que tudo dentro de uma forma mais palatável, mais agradável de assistir, com palhaçadas, né? Feita pelos personagens. A gente trabalha temas também relacionados a comportamento e tal. Então, assim, entreter, mas buscar oferecer para o público algo mais, assim, desde enfim, que contribua para a formação de um cidadão consciente, ecologicamente, eticamente. A gente tem uma preocupação, você falou assim, é um lugar seguro e você pode deixar o seu filho assistindo, mas a gente fala com um público do Brasil inteiro. O Brasil é muito diverso, então é claro que a gente sabe que às vezes um conteúdo que a gente considera seguro e que é seguro, um conteúdo que uma parcela da população vai gostar, pode ter gente que não goste. Vou dar um exemplo disso, a gente fala sobre um programa sobre diversidade, a gente traz o folclore e a cultura de diversos países, inclusive aquelas histórias ou temas relacionados à religião. Então, assim, isso não é proibido para a gente, né? Não podemos falar de um determinado mito porque está relacionado a uma religião que não é a da maioria dos brasileiros. Não, isso não existe. A gente tem a preocupação e a responsabilidade com a diversidade. Então, é óbvio, pode ter alguém que não goste de que o filho tenha contato com essa diversidade. Pode, mas não é, com certeza não é a maioria. E pelo feedback que a gente tem dos telespectadores, dos pais, dos professores que usam muito conteúdo do Quintal em sala de aula, tudo bem, assim, a gente está produzindo um conteúdo que realmente, oferecendo diversidade, ele é bem seguro para qualquer perfil de família. Elton, quando, assim, nesse mercado, por exemplo, de literatura, o autor infantil, juvenil, ele é visto como às vezes como um segundo escalão, né, por quem faz a literatura adulta, que esquece que quem forma os leitores, né, os futuros leitores para eles são esses autores, e tem coisa boa, tem coisa não tão boa. Sim. Na televisão é a mesma coisa, assim, tem um certo, puxa, escrever para criança é tão fácil, né? Do tipo, o pessoal olha e fala, quero ver você escrever uma novela. Tem isso igual? Tem sim, tem sim. Mas é uma questão de se acostumar, né? Porque, na verdade, dá até para compreender. A gente, na verdade, escuta um pouco disso, assim, de adulto, né? Claro. Mas é porque o consumo do adulto não é programação infantil, né? Não é o livro infantil. Então, é até natural, né? Até você achar que conversar, dialogar com um adulto é mais difícil, ou você consegue tratar temas mais complexos, de uma forma mais aprofundada com um adulto e com criança, não. E, na verdade, essa relação não existe, né? Essa diferença não existe, né? Da mesma forma que você pode se aprofundar num tema com um adulto, você se aprofunda com uma criança. É óbvio que a linguagem, a maneira de falar é outra. Mas sim, a gente sente também na televisão esse tipo de olhar assim, mas é um produto para criança, então é um pouco mais fácil de fazer. Mas é pouca gente, viu? Ao longo da minha carreira como roteirista, principalmente escrevendo para o Quintal da Cultura, assim, pouquíssimas vezes eu me deparei com alguma opinião assim mais direta de que programação infantil, conteúdo infantil é mais fácil de fazer. Eu queria te contar uma historinha que eu passei com o saudoso professor Manuel, que trabalhou anos na TV Cultura, Professor fazendo Manuel. esse controle de qualidade, né? Ele lia os roteiros antes de serem gravados e apontava, olha, isso aqui não é bom, isso aqui está errado. E eu fiz uma vez, né? Nunca não trabalhei em nenhum programa infantil da TV Cultura, mas eu fiz um trabalho fora e convidei o professor Manuel para fazer essa consultoria, porque ele era uma das grandes autoridades nessa questão, né? E aí nós fomos fazer uns textos que iam nos cards dentro de um chocolate, e eu escrevi em determinado momento assim, alguma coisa como, tinha uma roupa sexy, né? E eu escrevi, o professor Manuel falou, não, sexy não.
Isso criança não entende. Tinha uma roupa bonita, uma roupa elegante, mas sexy não. Então, eu lembro, né, do professor Manuel, eu estou lembrando dele aqui para fazer essa homenagem a uma querida pessoa e para falar dos cuidados que a TV Cultura sempre teve, né? Você já passou por situações assim de, não, essa palavra é meio adulta, vamos mudar? Como é que é, Elton? Agora você já está... deixa eu só contar mais uma. A entrevista é com você, mas eu lembrei que um dos primeiros trabalhos remunerados que eu tive foi fazer roteiros para a TV Tutti Frutti, do Eli Barbosa, na TV Bandeirantes. Você não tinha nem nascido, acho que era 84. Sim, é óbvio. Você já tinha nascido? Então era TV, mas você não assistia televisão ainda. Aí tinha TV Tutti Frutti, e aí eu escrevia assim, eu vou te matar, né? Uma fruta, que eram as frutinhas lá que interagiam. Aí o abacaxi disse para a banana, eu vou te matar. Aí o Messina Neto, que era o chefe ali dos roteiristas, falou, não, matar, você nunca vai usar matar no texto. Você vai falar assim, eu vou te jogar no liquidificador. Eu falei, gente, mas é muito pior. Aí eu queria que você contasse alguma história também, Elton, dessa questão dos cuidados com o texto. Você falou do professor Manuel, trabalhei muito com ele lá na TV Cultura, com a equipe de pedagogia, de assessoria pedagógica, né, lá. Isso é importante, até a TV Cultura sempre mantém algum profissional para fazer essa assessoria dos programas, é muito importante ter essa assessoria, né. Eu não passei, estou aqui lembrando, talvez tenha até passado por uma situação parecida com a sua, não me recordo. Eu me recordo de uma história que a gente recebeu uma reclamação de uma mãe, porque era uma história o Ludovico, ele estava sofrendo bullying de um garoto na escola. E esse garoto era um pouco violento. E numa das cenas, o garoto joga ele no chão e o Ludovico acaba machucando o braço. Eu não lembro se era quebrando, enfim, ele enfaixou o braço. E aí é interessante porque essa mãe reclamou da violência do episódio, assim. E eu lembro que a gente, enfim, já tinha ido para o ar, não era na parte do roteiro, mas a gente escrevendo, a gente não achou violento, né? E nem achou que uma briga ali entre os personagens pudesse ter esse tipo de absorção por parte até dos pais, né? A gente estava falando de segurança, né? Essa mãe, certamente, não achou que o programa foi um lugar tão seguro, porque, afinal, apresentou um pouco de violência para a criança. Mas, assim, a gente assistindo a cena novamente, até para responder, manter um diálogo com ela sobre o conteúdo do programa, sobre a cena especificamente, a gente viu que, na verdade, era uma cena até trivial de palhaços, assim, né? Era recheada de humor. Claro, a gente não estava amenizando a violência, falando que é legal, tal, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente, por mais que tenha essa assessoria, por mais que o roteiro, que o programa, a edição passe pelos olhos de muitos profissionais e muitas pessoas, a gente não tem muito controle de como a pessoa vai fazer a leitura, né, daquela cena ou daquela palavra. Eu não me lembro de um caso assim, que a gente, ou que eu coloquei algum termo que depois eu falei, opa, não, peraí, isso aqui vai dar ruim, isso aqui, não vai ser legal. Mas eu me lembro disso, da gente às vezes receber esse retorno de que, olha, aqui o personagem foi muito violento, tal, não achei legal. Teve uma outra história que também teve uma reclamação, falou, olha, a personagem gritou com o outro, tal, eu ensino aqui em casa que a gente não deve gritar. Fala, poxa, é verdade, não deve gritar, mas faz parte, tem um contexto, faz parte de uma história, né? Então, às vezes, as pessoas gritam, é inevitável. Isso a criança vai encontrar pela vida dela pessoas que gritam, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas não tem muito controle sobre como que as pessoas vão reagir, né? Vou lembrar de uma história que eu nem cheguei a apresentar é uma curiosidade, assim, talvez não seja tão legal. Talvez não seja tão legal. Mas eu nem cheguei a apresentar na reunião de roteiro. A gente ia fazer um especial de Páscoa. E aí eu coube a mim, no grupo de roteiros, fazer uma história com um coelhinho de Páscoa, com um coelho, de alguma forma.
E eu fiz uma história em que o coelho aparecia apenas as orelhas, no fundo, assim, aparecia, os personagens tentavam enxergar, percebiam que tinha alguma coisa acontecendo, mas quem que é o coelho, não é o coelho? E aí, no final, isso no roteiro, no final, eu revelaria que o coelho da Páscoa era o Jabuti Quelônio. Eu achei a ideia sensacional, falei, óbvio, é ele, o coelho da Páscoa. Eu apresentei para minha esposa, falei, fiz essa história aqui super legal. Ela terminou e falou assim, mas espera aí, você está dizendo que o coelho da Páscoa não existe? Assim, para as crianças. Eu falei, poxa, é verdade. Não vou mudar. Mudei a história, mudei o roteiro, no final, simplesmente não revela. Era o coelho da Páscoa, realmente, mas não revela, ele não aparece. Aliás, acho que até ele aparece, sim. Na reunião de roteiro, com os roteiristas, a produção, a direção, a história foi indo até o final, e no final, não é o coelho da Páscoa, realmente existe. Aí as pessoas, ufa, Elton, nossa, eu achei que você fosse colocar que o coelho não existe, que era algum outro personagem. E eu, não, imagina, você acha que eu ia fazer isso? Ideia besta, que ideia mais besta. Não. Mas, enfim, Oi, como? Você falou aí muito da questão do programa ter ido para o YouTube. E vocês Sim. estão com números incríveis, né, no YouTube. Vocês comemoraram alguma coisa de bilhão aí. Como é que foi? Sim, tem coisa de bilhão aí. É mais de 1 bilhão de visualizações, né? A gente ultrapassou, tem 1 milhão e alguma coisa não me recordo, mas tem mais de 1 milhão de inscritos também. Temos vídeos com 20, 30 milhões de visualizações, vídeos únicos. Claro, se você for comparar com os grandes canais no YouTube, a gente está até, né, é até peixe pequeno. Mas são números realmente para se comemorar, assim, ainda mais se tratando de conteúdo mais educativo, conteúdo infantil, que não é comercial, né? A gente não vende programa, merchan dentro das histórias, nada ali, não dá prêmio, a gente não dá premiação para criança. Então, sim, são números incríveis, assim. E foram o canal, na verdade, existe. A gente foi com foco mesmo para o YouTube a partir de 2016. O canal já é mais antigo. Mas enfim, a gente não sentia muita necessidade mesmo de se dedicar ao YouTube, assim, anteriormente, porque programação infantil, né, conteúdo infantil pro YouTube era bem escasso, assim. Tudo bem, a gente poderia até ter tido esse pioneirismo de ter começado antes, né, mas foi a partir de 2016 mesmo que a gente sentiu que a onda estava virando mesmo, porque as crianças estavam muito... Claro, a gente percebe no dia a dia, né, filhos, sobrinhos, primos, crianças que estão à nossa volta. Tem algo acontecendo, elas estão muito na internet. E, então, foi a partir de 2016 que a gente realmente focou no YouTube. E assim, esse número de 1 bilhão foi conquistado há 2 anos atrás, acho, em 2020 ou 2021. É trabalho de formiguinha também, né? Quem trabalha com internet sabe disso, assim, você não tem o respaldo de uma emissora, O fato das emissoras, as outras emissoras de TV aberta, terem meio que saído desse nicho de programas infantis é culpa do YouTube, então? Porque, de repente, a TV Cultura está ali meio que sozinha nesse mercado, né? O que aconteceu? O que se diz, na verdade, é que a avaliação que se faz é que as TVs comerciais começaram a perder o interesse comercial no conteúdo infantil, né? Porque você não pode, tem uma série de regras para você poder fazer propaganda e tal. Então começou a perder, o espaço ia ser perdido naturalmente, assim, é inevitável. O YouTube tem uma coisa que principalmente no começo, assim, no começo da produção de conteúdo para criança, se você perceber, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o conteúdo que bombou lá no começo era conteúdo de criança, feito para criança. Isso não há emissora, não há canal de TV, plataforma de streaming que ia conseguir competir com criança real fazendo as histórias, porque é como se você estivesse brincando junto, né? A criança liga o celular, a câmera, e está, assim, brincando junto com milhões de outras crianças. Tem um fenômeno aí que é impossível de você conseguir competir, não tem como. Mas, assim, as crianças cresceram, começaram a entender
que o conteúdo pode ser melhor produzido, né? Os canais, as emissoras começaram a entender que também dava para levar o conteúdo para a internet, para o YouTube, tendo também que mostrar, de repente, fazer de uma forma diferente, né? O Quintal, como eu te falei, além dele replicar o conteúdo da TV no YouTube, a gente sentiu necessidade de fazer conteúdo próprio, com a linguagem mais próxima do que o YouTube estava sendo recheado de vídeos mais com câmera na mão, né, com o celular gravando em selfie, aquele áudio que não está perfeito, aquela iluminação que não está perfeita. Então, a gente sentiu necessidade também de fazer um conteúdo com uma linguagem mais próxima do que a criança estava consumindo, né? E eu acho que é isso, os canais e os grandes produtores estão aprendendo a todo momento, né? E hoje em dia com uma velocidade muito mais rápida, né? Porque hoje em dia já, e o conteúdo no YouTube um pouco mais longo já não é tão mais consumido. Então tem as outras redes que são conteúdos um pouco mais curtos. Então como é que vamos fazer história, vamos produzir conteúdo para sei lá, para 30 segundos, para 1 minuto e meio? É complicado, a coisa tá mudando muito rápido, assim, a forma de consumo. A gente demorou, desculpa me prolongar, mas assim, a gente, o Quintal da Cultura de 2011, só em 2016 a gente começou na internet com foco, e ainda assim, podendo experimentar, podendo testar. De 2016 para cá, 2022, assim, já nasceram outras plataformas e outros formatos, enfim. Tem que ficar correndo atrás sempre, Marcelo. Olha, queria agradecer muito a entrevista do Elton Matos, roteirista do programa Quintal da Cultura, grande sucesso da TV educativa, né, que vai entrar, como eu falei aqui no começo do programa, na lista daqueles programas já consagrados e clássicos que a TV Cultura fez ao longo de sua história, né? O Quintal da Cultura ganhou o prêmio APCA já em 2014, e agora, né, está chegando o Quintal da Cultura, esse livro lindo aqui, ó, vou tentar mostrar um pouquinho, com 8 contos escritos pelo Elton, e tem aqui a apresentação dos personagens, né, que o Elton fez, mas eles estão todos aqui também, para quem está começando agora a entender o que é o Quintal da Cultura. Elton, muito obrigado pela entrevista. Claro. Não precisa, você comentou, né, tem a descrição dos personagens, não precisa conhecer o programa para poder aproveitar as histórias, foi uma preocupação nossa, assim, então fica a dica aí para quem não conhece o programa, pode entrar no universo do Quintal por meio do livro. Tem gente que, né, quando sai o filme, começa pelo filme e depois vai para o livro. Você pode começar pelo livro e depois ir para o programa de televisão, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Está aqui. E agradeço, eu recebi esse exemplar da Beth Rodrigues, né, amiga, mandou, o Elton não tem, eu tenho, a Beth me mandou, agradecer para ela também, e parabéns, Elton, pelo trabalho, né, trabalho premiado, que está dando aí muito retorno, né, para vocês, e é muito bacana esse sentimento mesmo que a TV Cultura continua fazendo programas de qualidade para as crianças, né, então é o quintal seguro, como a gente falou aqui. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Marcelo, eu que agradeço. Viu? E agora aqui no Olá Curiosos, nós vamos mostrar que não tem curiosidade só no quintal, não. O mundo inteiro é curioso e eu vou mostrar isso agora. Valeu, Elton!